Mais uma aula de estruturas de concreto 2, dando continuidade ao que a gente vem falando aí nas aulas passadas, né, que conceito de pilares, então tudo que está envolvido. E na última aula a gente começou a tratar um pouquinho, né, a gente começou a abordar sobre o método pilar padrão com curvatura aproximada, que é uma das principais metodologias utilizadas aí no meio técnico, por conta da sua simplicidade, por conta da sua abrangência e por conta também do seu resultado. Querendo ou não, dentro toda a gama de possibilidades no dimensionamento de pilares, é aquela condição que veio lá dos primórdios, né, da origem da norma. A norma ela chamava-se NB1, então a norma de concreto armado, né, veio lá de 1943, se eu não me engano, quando foi instituída a NB1. E a partir daí, né, houve diversos processos de adaptação e o método pilar padrão ele se manteve, né, por conta da sua aplicação e, querendo ou não, ele dá resultados bons, mesmo que em algumas situações são resultados, como eu diria, rigorosos no sentido, pode me dar às vezes uma seção de concreto um pouquinho maior, uma seção de aço um pouco maior, mas, cara, atende a demanda perfeitamente. Para pilares cujo índice de Beltrés é menor do que 90, método pilar padrão com curvatura aproximada é joia. Método pilar padrão com capa aproximado, salvo engano, ele foi acrescentado em 2003 na revisão da norma, né, e até hoje se mantém a metodologia. A gente vai aprender os dois aqui na disciplina. Bom, então na última aula, só fazer uma correção aqui. Acho que vai ficar um pouquinho melhor. Não ficou bom ainda não. Bom, na última aula a gente viu então, na última aula nós vimos que o método pilar padrão ele se resume a uma equação dada por mtot, ou seja, o momento total, aquele momento, né, o momento fletor final de cálculo nosso, ele é determinado por uma equação αβ MAD mais NSD vezes 1 sobre R LE ao quadrado sobre 10. Lembrando que isso tem que ser maior ou igual a M1 D mínimo ou M AD. Beleza. Vamos só aproveitar aqui. Deixa eu ver aqui. Joia. Ô Brenda, seja bem-vinda aí, né? Você está começando hoje. Eu vi o seu e-mail, tá bom? Eu ainda vou ter um tempinho para responder. Amanhã eu te respondo ele. E quanto às aulas, só adiantando, até para todo mundo aí se atualizar, as aulas elas estão disponíveis no canal do YouTube Escola para Calculistas. Você pode digitar lá no YouTube Escola para Calculistas, tem uma playlist de pilares, tá bom? E aí dá para vocês se atualizando aí enquanto eu não respondo seu e-mail, tá? Mas já tem muita matéria lá para você. Bom, joia. Bom, pessoal, então esse daqui vai ser o nosso foco de estudo. Nosso foco de estudo aí vai ser bem simples, né? Bem, uma equação única, basicamente, vai resolver todos os meus problemas de pilares. Olha que maravilha. Mas
se a gente for analisar em torno disso, nós temos uma gama de informação necessária. Na última aula, a gente definiu esse sujeitinho aqui, o MAD, ou na verdade o MA. Então a gente conseguiu caracterizar esse MA. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é o alfa-B e alguns outros conceitos associados a todas essas informações. São informações básicas, né, necessárias para o desenvolvimento do nosso trabalho. Só para adiantar, então, o alfa-B ele é nada mais do que um parâmetro de correção, um parâmetro de ajuste, visto que o método pilar padrão ele foi desenvolvido a partir de um elemento engastado na base livre no topo, né? E para a gente fazer as adequações, né, para a gente fazer ou na verdade para essa minha metodologia estar uniforme, né, e ser aplicado a qualquer outra situação, qualquer outra condição de contorno, a gente precisa uniformizar, igual foi feito lá com força adimensional, igual foi feito com momento adimensional, né, de tal forma que a gente conseguiu transformar informações de solicitações em parâmetros de análise. Então, na verdade, aqui a gente também transforma esses momentos de primeira ordem em parâmetros equivalentes àquela condição de contorno que eu tenho na minha estrutura. E a gente tem basicamente 3 métodos de cálculo do alfa-B. Então vamos lá. Vou até escrever numa folha separada. O alfa-B, a condição A, então vamos lá, parâmetro alfa-B. A condição A diz que alfa-B ele vai estar, ele é dado por uma equação onde o meu alfa-B é igual a 0,6 mais 0,4 vezes MB sobre MA. Isso tem que ser menor ou igual a 1. Beleza. Então percebam o seguinte, ó. Percebo que a minha equação do alfa-B é isto, ó, para a condição A, tá? Ou seja, essa equação tem um limite de validade, tem que estar entre 0,4 e 1. Quando que eu vou aplicar essa condição A? Para, aplicável a pilares biapoiados sem carregamento transversal significante ao longo de sua altura. Aí lembrando que MB é um valor que pode ser positivo ou negativo, tá? Então lembrando, o sinal de MB e MA é válido. O que isso significa? Se o meu MB foi caracterizado como um momento fletor negativo, né, ele pode ser negativo ou positivo, então o MB entra com um sinal de cálculo e o MA ele vai ser sempre positivo. E ele é o maior ou igual, né, o MB. Nunca o MA é menor do que o MB. Beleza. Condição B.
condição B de azul. Meu alfa B é dado por 0,85 menos alfa B igual 0,8 mais 0,2 MC sobre MA menor do que 1. Quando se aplica essa condição de contorno? Novamente, aqui, ó, meu alfa B é dado por essa equação, porém eu tenho um limite de validade. Ele deve estar entre 0,85 e 1. A gente vai ver alguns pormenores disso já já. Aplica-se a pilares engastados e livre no topo. Onde a gente já viu que o MC é o momento a meia altura da minha estrutura, né? Só fazer um desenho aqui novamente, ó. Então eu tenho aqui um pilar engastado na base livre no topo, um diagrama de momento fletor, digamos, triangular. O meu MC é H sobre 2, então aqui está meu MC, e o MA é o momento fletor na base, o maior momento fletor. Por último, a condição AB, faltou agora a nossa condição C. Alfa B igual a 1. Quando aplicável quando MA menor ou igual a M mínimo. Ou seja, a gente vai determinar mais adiante uma equação dita de momento mínimo. O que é essa equação de momento mínimo? É a mínima solicitação à flexão a ser considerada no cálculo dos pilares. Esse momento mínimo ele foi incorporado recentemente à norma, se eu não me engano foi na revisão de 2014, e esse momento mínimo ele visa incorporar no nosso cálculo uma condição de cálculo que já englobe imperfeições geométricas. Porque você imagina o seguinte, quando você vai construir o pilar, naturalmente você vai fazer lá a forma do pilar, ou que seja, o pilar vai aproveitar a alvenaria como um processo de forma, né, uma parte da forma, mas digamos que essa forma foi construída e ela deu uma leve inclinada, e essa leve inclinada gera um efeito adicional de segunda ordem, já inerente, né, ao próprio processo. Querendo ou não, meu pilar ele vai ser construído torto. Não dessa forma, mas ele já vai ser construído torto, né? E isso já gera uma excentricidade em relação ao eixo. Eu posso ter duas condições, né? Eu posso ter isso tudo aqui, ó. Deixa eu colocar isso. Eu posso ter o pilar de um lance para o outro construído um pouquinho torto assim, ó, que a gente chama, né? Daqui seria um θ, ou seja, esse daqui é meu lance de pilar, aí chegou no pavimento de cima, o sujeito percebeu e corrigiu esse desaprumo. Ou a gente pode ter o pilar, tem um lance, e ele dá uma embarrigadinha, né? Ele faz uma envergadurazinha, a gente tem um outro θ decorrente desse processo de curvatura, ou entre aspas aí, embarrigamento. Não sei nem se existe essa palavra, tá? Mas vamos dizer que existe. Então, para poder contemplar esses efeitos e a gente não precisar fazer análises de excentricidade decorrente de imperfeições globais, imperfeições geométricas, a gente vai lá e
induz esse momento mínimo no meu, ou aplicas esse momento mínimo à minha análise. Então, eu tenho uma equação que define esse momento mínimo, tanto para uma direção quanto para outra direção. Então, quando o momento fletor de primeira ordem, que é o maior momento fletor solicitante na minha seção transversal, tanto para uma direção quanto para outra, ele for menor do que o estipulado como mínimo pela norma, meu alfa-B vai ser 1. Caso contrário, se eu tiver um pilar, biapoiado, e esse pilar biapoiado, eu vou ter essa equação, né, o alfa-B, entre 0, 4 e 1. Então, eu tenho uma equação que define esse alfa-B a partir dos momentos solicitantes na seção. E uma vez que eu tenho definido esse limite, eu não posso trabalhar com valores além dos limites estipulados, nem aquém nem além. Então, quer dizer que quando meu alfa-B para a condição A ou para a condição B der maior do que o limite superior, eu vou adotar o limite superior. Se o meu alfa-B, por meio das equações, né, ele der menor do que o limite inferior, eu adoto o limite inferior. Se der entre os limites, sei lá, meu alfa-B da situação A deu 0,6, por exemplo. 0,6 está entre 0,4 e 1, eu adoto ele. Quando que eu vou adotar? Só se o meu pilar for biapoiado sem carga transversal considerável ao longo do vão. Se for com carga considerável, a gente acaba adotando o alfa-B igual a 1. Bom, e aqui, condição B é exclusivo para pilares engastados na base livre no topo. Cara, isso daqui às vezes não vai ter lógica para vocês. Vocês estão vendo um punhado de informação meio que dispersa. Na hora que a gente for resolver um exercício, eu acho que isso daqui vai ficar mais claro para vocês. Então, não se preocupem por hora, tá? A gente vai sempre consultar essas informações para poder identificar quando que eu uso o alfa-B, a condição A, a condição B ou a condição C, tá bom? Bom, o que eu quero mostrar para vocês hoje, também, né, além disso, cara, um negócio muito interessante. Para não correr o risco das imagens não conseguir capturá-las, eu já capturei todas e vou mostrando uma a uma. Lembra aí na aula passada? Então a gente tinha, né, a nossa envoltória de solicitações, que eu mostrei lá no tabletzinho para vocês, mas não ficou muito bom. Essa é a nossa envoltória de solicitações, onde eu tenho o eixo Y, carga normal, X e o eixo Z, representando a carga de compressão, o eixo X e o eixo Y, representando aí as envoltórias para vários níveis de carregamento da minha estrutura. Tá, o que quer dizer isso? Ó, isto daqui é um teórico bonito, e o que vocês estão vendo aqui do lado é o que o sistema computacional ele vai gerar para vocês. Então quer dizer que toda vez que eu tiver que dimensionar uma estrutura, eu vou ter que analisar um diagrama desse? Não. Na verdade, o sistema computacional ele constrói isso, esse banco de dados fica lá no sistema e ele passa a analisar para aquele pilar e para diferentes níveis de solicitação. Olha aqui, ó, diferentes níveis de solicitação. Cada anelzinho desse é um carregamento normal e associado a esse carregamento normal eu tenho uma envoltória de ruptura que em 2D, pegar um anelzinho desse dali, ó, vamos representar um anelzinho desse, ó, vamos dizer que esse anel é isto. Então quer dizer que caso a minha estrutura esteja solicitada a um carregamento normal, dado por essa magnitude, aqui está, acho que 90 toneladas, o momento fletor, a envoltória de momento fletor solicitante, a envoltória de momento fletor resistente é essa daí. Então, se eu tenho lá um pilar solicitado a 90 toneladas
e o meu momento fletor, o par de momento fletor em Y e em X, cai aqui dentro, em alguma situação cai aqui dentro, beleza, o meu pilar ele está em segurança. Caiu para fora, meu pilar ele entra em ruína. Tá. Isso aqui era só para ilustrar o que a gente viu na aula passada. Que eu desenhei, mas o meu desenho tem hora que não fica legal não. Bom, mas e aí? Vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho aqui um lance de pilar. Eu tenho aqui um lance de pilar. E imagine o seguinte. Esse lance de pilar, eu tenho um momento fletor variável ao longo da minha estrutura. Né? Ao longo desse lance. E outra... Lembra que vocês viram lá em Teoria das Estruturas, não, desculpem, Estruturas Metálicas, né? A gente falou um pouquinho sobre combinação de esforços. Então, quer dizer que para cada combinação, eu tenho uma condição de solicitação. Então, imagine, ó, aqui eu tenho uma combinação, aqui eu tenho outra combinação, aqui eu tenho outra combinação. E para as várias combinações, eu tenho condições diversas, e essas condições diversas me dão subsídio para a construção de uma envoltória para todas elas, né, para todas essas situações. E o interessante é o seguinte, essa envoltória vai definir justamente a resistência desse meu elemento às várias condições. E o que eu vou fazer é trabalhar com a situação mais crítica, né? Mais crítica de quem? Associada às combinações que foram analisadas por vocês. Isso daqui também é curiosidade, tá, gente? Manualmente é inviável a gente traçar isso, né? Na verdade, a gente não... fazer uma envoltória dessa manual é algo surreal, mas é meramente curiosidade. Por que que eu digo isso? Porque em algum momento pode ser que eu venha mostrar para vocês dentro do TQS algo dessa tipologia, e aí vocês vão entender pelo menos o que eu estou falando naquele momento. Bom, joia. Então vamos agora para o tangível, né? O que de fato a gente vai usar, o que de fato a gente vai aplicar aí nos nossos cálculos manuais. Deixa eu apagar isso para não confundir. Aproveitando também, eu peguei duas outras imagens aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, para poder até ilustrar o que eu falei lá no início da matéria. Olha só que legal. Lembra que eu falei com vocês que os pilares, eu comentei que associado ao dimensionamento dos pilares, eu não tenho um único efeito. Eu tenho lá o efeito de primeira ordem, eu tenho o efeito de segunda ordem, eu tenho o efeito de fluência. Eu posso ter considerações associadas ao serviço, né, estado limite de serviço, condições associadas à situação de incêndio, tudo isso vai ser agregado ao dimensionamento do meu pilar. E aqui, gente, eu acho essa imagem muito interessante porque ela representa um pouco disso que eu falei para vocês. Pensem esforços iniciais nesse trecho interno aqui amarelo. Ó. Pense aqui nesse diagraminha amarelo. Olha só que legal. Aí depois a gente associa ao nosso dimensionamento os esforços globais, que são efeitos de segunda ordem global. Tá aí, ó. Aí vem mais agregando alguma solicitação à nossa análise. Depois vem os esforços locais, que aí também vem mais informação mais informações para o nosso modelo. E aí vem também esforço devido à fluência, esforço devido a imperfeições, aqui, ó, locais, na verdade, até aqui, ó, eu saltei um ali sem querer, que os esforços locais são não lineares, vocês vão entender o porquê. E a gente tem também, pode ter associado ao nosso dimensionamento, fenômenos devido ao efeito de fluência.
Então percebam que o dimensionamento de pilar não é só um momento fletor lá no topo do pilar, não é um momento fletor decorrente de uma viga descarregando nele. Eu tenho aqui uma associação de fenômenos, de efeitos, que são englobados ao meu dimensionamento. Aí é que está. A grande dificuldade no dimensionamento de pilares não é o cálculo da taxa de aço. A grande dificuldade é a determinação dos momentos fletores. Por quê? Imagina só, vocês viram aí a quantidade de efeitos associados ao meu elemento estrutural, né? E cada efeito engloba um adicional de solicitação. Se eu tenho um adicional de solicitação, o que eu faço a partir disso? Eu vou identificar a seção mais crítica. Dentre todas essas seções, qual é a seção mais crítica? Ah, não sei, talvez a seção mais crítica é aqui, ó. Então, para essa seção mais crítica, é a seção que vai me gerar o detalhamento da taxa de aço lá dos meus pilares. Sei lá, algo dessa natureza. Ah, mas por que eu não faço a partir de uma seção, sei lá, uma seção intermediária? Porque na seção intermediária você tem menos solicitações. Na seção mais crítica você tem mais solicitações. Aí o que acontece é o seguinte, quando a gente trabalha com o método do pilar padrão, subdivide-se o pilar em base, topo e centro. E eu vou fazer a análise desse meu elemento estrutural para 3 seções ditas mais solicitadas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um diagrama de momento fletor dessa natureza, opa, aqui em cima está mais solicitado que aqui embaixo. Opa, então quer dizer que o topo é mais solicitado e é o momento de topo que vai definir, o meu detalhamento. O que vocês estão vendo aqui é uma situação chamada de método geral. O método geral, você subdivide esse lance em quantas seções você achar necessário. E para cada seção você tem uma consideração e para cada seção você vai ter um momento associado. A mais crítica é o que vai definir o detalhamento ou dimensionamento desse pilar. Beleza? Bom, vamos lá. Olha só que legal. Então, aqui embaixo eu já tenho... Ali a gente falou de esforços, aqui a gente já está falando que de fato a gente usa no dimensionamento, são momentos. Olha aí o meu momento fletor mais crítico aqui embaixo. Esse é meu MD total, que é o que eu falei um pouquinho para vocês. E esse MD total tem todos os efeitos possíveis de serem considerados para aquela metodologia que você está aplicando. Tá bom? Bom, é muita informação, mas não se preocupem a priori, tá? O que a gente vai acabar considerando no nosso dimensionamento são momentos iniciais, momentos associados a efeitos de segunda ordem global, momentos associados à imperfeição geométrica e momentos associados ao efeito de segunda ordem local. O efeito de fluência propriamente dito, método pilar padrão, nem o método pilar padrão, nem o método com curvatura aproximada, nem o método com capa aproximado, tem metodologias diretas para determinação. O método geral já tem uma determinação direta, mas acaba que está embutido, né, o efeito de fluência aqui, ó, para as metodologias que a gente vai aplicar. Bom, vamos ver mais figurinhas aqui. Para poder dar uma ilustrada também, quando a gente fala aí de flexão composta normal, lembra que eu falei com vocês? Flexão em torno de apenas um dos eixos, excentricidade em relação a apenas um dos eixos. Olha só que interessante, aqui a gente tem um exemplo.
Esse exemplo mostra que para esta condição, onde eu tenho uma carga normal, né, essa carga normal possivelmente estava excêntrica em relação ao eixo Y, aqui não tem distinção, né, mas digamos que esse é meu eixo X. Vou pegar uma canetinha vermelha aqui. Esse é meu eixo X, aqui, supondo. Então eu tenho um momento em torno de X, eu tenho apenas momento em torno de X, por consequência, a condição de cálculo nossa é essa daqui, ó. É uma carga normal, uma solicitação normal no pilar, com pressão, associado a ela ao momento fletor de topo e um momento fletor de base. De onde que eu obtive esse diagrama de momento fletor? Cara, a gente tira da análise da minha estrutura, análise do pórtico, né? Pórtico espacial que a gente chama. O que seria esse pórtico espacial? Pega todos os carregamentos, lança na minha estrutura, aplica toda a teoria de estruturas 1, teoria de estruturas 2, determina os diagramas de momento e faça os equilíbrios de esforços, e a gente tem aqui os momentos fletores associados àquele lance. O lance é o seguinte, eu tenho aqui aí, os carregamentos, efeito do vento e tudo mais o que tem direito. Fiz o lançamento lá no pórtico espacial, defini todos os diagramas de momento, cortante, normal, e a partir deles eu vou analisar esse lancezinho de pilar. Então, para esse lancezinho de pilar, eu tenho esse diagrama de normal, esse diagrama de momento fletor em X e esse diagrama de momento fletor em Y. Opa! Aqui já apareceu mais um momento fletor que naquele elemento aqui em cima não foi contemplado. Por quê? Porque esse elemento aqui em cima é um caso particular que a gente chama de flexão composta normal ou flexão composta reta. Então quer dizer que na flexão composta normal, ou reta, né, que é o mesmo nome, eu vou ter só um diagrama de momento fletor em uma direção e na outra vai ser zero? Sim. Na outra acaba sendo o mínimo, mas na grande maioria das situações, o carregamento solicitante ele tende a ser maior do que o mínimo na outra direção, na direção secundária. Pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Isso daqui é uma breve introdução ao tema para a gente dar sequência. A gente vai ver isso daqui largamente aí no curso. Para clarear, também, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a flexão composta oblíqua. Então, necessariamente, nós teremos dois momentos fletores associados à nossa seção transversal. Então, quer dizer que num exercício, eu irei fornecer a vocês o diagrama de momento fletor em uma direção, diagrama de momento fletor na outra direção e o diagrama de normal. A partir desses diagramas, a gente parte para a aplicação do método do pilar padrão com curvatura aproximada para chegar ao momento fletor final, o momento fletor de cálculo. Isso daqui são as ações iniciais. Então, isso daqui é dado no exercício. Tá. Pessoal, dúvidas, cara. Vamos aproveitar que eu falei bastante. Então, quero saber de vocês as dúvidas. Bastante, né? Bom, vamos lá, João, pode falar. Rapaz. Uhum. Isso. Isso. Esses ábacos é para calcular a taxa de aço. Mas aí já é lá para o final. Para a gente chegar na taxa de aço, a gente vai precisar ainda de determinar o momento fletor.
Porque se eu não determinar o momento fletor, aí dá zebra. Porque o momento fletor de cálculo, né, do ábaco não é esse que a gente tem aqui no diagrama. É um... Uhum. Na verdade, a gente tem dois ábacos. Um para essa condição aqui, onde eu tenho apenas um momento principal. Aí eu vou usar o ábaco, que é aquela meia cebola. E esse outro, a gente tem um outro ábaco, que é o cebolão, né? o ábaco completo, onde eu tenho tanto a consideração tanto do momento em X quanto do momento em Y. Por isso que existem dois ábacos, porque são coisas distintas. Mas aí você pode ficar tranquilo ainda que a gente vai ver muita coisa. Para poder clarear ainda mais um pouco, aí isso daqui já é possível de ser construído à mão. Lembra que eu falei com vocês da envoltória de resistência, né? Tá aí uma envoltória pronta. Percebam, ó, esse pilar, sei lá, vamos dizer, eu tirei, vamos dizer que minha estrutura era aquela desse prédiozinho aqui embaixo. Esse prédio carregou, o vento agiu, tem aqui o diagrama normal, momento em X, momento em Y. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses esforços e levar para análise. Porque esses daqui são esforços iniciais. Aí eu vou ainda considerar outros efeitos. Tá, aí eu monto essa condição de análise. Opa, o meu pilar está solicitado em torno de X. Tá aqui, ó, meu eixo. Aqui a convenção aqui tá... Não, tá legal, tá legal. Vou confundir não. Deixa eu só fazer aqui de novo, ó. Em torno de X. Esse é meu eixo X. Percebam que o meu momento ele gira em torno de X. E ele tá aqui, isto. Ele traciona essa face do meu pilar. Pensem na régua. E ele também traciona essa face do meu pilar. Então, meu pilar ele faz isso daqui, ó. A deformada dele, ó. Seria algo assim. Aqui é como se fosse, ó, um apoio simples no topo e um apoio simples na base. E central aqui, só para vocês terem ideia, esse é... Opa! Saiu muito grosso aqui. Esse é o eixo central. Agora vamos lá, em torno de X, ó. Momentos em torno de X, não de X, momentos em torno de Y. O meu Y aqui. Os momentos que estão acontecendo aqui são momentos, ó, girando em torno de Y. Percebam, o meu pilar também é um pilar simplesmente apoiado. Olha o eixo do meu pilar aqui. Ele é apoiado na base e apoiado no topo. Olha a deformada desse pilar, ó. Deforma assim, deforma assim. É o seguinte, ó, eu tenho um momento no topo, mas eu tenho um momento na base. Ele traciona a base e traciona o topo. Então quer dizer que essa face aqui, ó, que vocês estão vendo, essa face maior, ó, a meia altura praticamente está sendo tracionada. Aí do outro lado, que seria o fundo dessa face, né, o lado oposto, está tracionando aquela facezinha lá. Ó. Só para vocês entenderem a lógica, a dinâmica física, né, dessa minha estrutura. Tá um bom desenho não, mas é que com mouse fica difícil, né? Bom, então quer dizer que eu tenho solicitações em torno de X e solicitações em torno de Y. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora metodologias de análise para determinar o momento total nessa direção e o momento total nessa outra direção. O que é o total? Momentos que envolvam efeito de segunda ordem local, fluência, o que quer que seja necessário para eu chegar à pior condição. Bom, a partir dessas análises,
a gente consegue montar, a gente não vai montar, tá, gente? Mas a gente consegue montar esta envoltória de resistência. E para cada seção do meu pilar, eu vou analisar se ela está ou não dentro da envoltória. Isso daqui, ó, é meu pilar, essa retinha. Olha lá o momento fletor conjugado de topo. Aqui, ó, momento em X de topo, momento em Y de topo. E olha só o parente dele, ó, que é o momento de base. Então, momento em X de base, momento em Y de base. Olha o conjugado deles aqui, ó. Pronto. Porque é o seguinte, ó, pode acontecer, sei lá, vamos supor que o seu momento de base é um momento muito maior do que esse que a gente está vendo. E esse momento cai aqui fora. Então, quer dizer que o meu pilar seria isto, ó, tá? Vou até apagar isso daqui aqui no centro. Vou desenhar de novo, ó. Então, vamos dizer que meu pilar, a envoltória, né? As solicitações deu isto. Topo está ok, ou seja, o topo está em segurança, a base não está em segurança. Ou seja, a condição mais crítica para minha análise é a base. Porque os momentos de topo já estão dentro da envoltória, mas minha base caiu para fora. Então, quer dizer que eu tenho que tomar como referência esses momentos de base. O momento de base está caindo fora do meu diagrama, então vou ter que recondicionar os meus pilares. Ou seja, eu vou ter que recalcular para trazer isso aqui para dentro, né? Ou aumentar a minha envoltória de resistência para englobar aquela solicitação. Isso, é esse negócio vermelho. Aham. É o eixo, representando o eixo do seu pilar. Então, isso daqui representa o que para você? Ó? Que todas as seções do topo até a base estão dentro da envoltória de resistência. Não. Isso daqui eu entendi o que você falou. Não, é uma representação de seções. Só que como no método pilar padrão a gente só analisa basicamente 3 seções, topo, aqui o centro e a base. Mas a gente acaba particularizando topo e base. E depois a gente vai ver que vai pegar o mais crítico só, vai analisar só um deles, né, manualmente. Quando você for lá para o método geral representa isso daqui, ó, por uma curva. Por quê? Porque lá é uma análise não linear. Então, para cada seção eu tenho uma análise não linear e isso vira uma curva. Método pilar padrão, isso é uma reta. Isso, pode falar. Na verdade, os ábacos, não é muito bem isso não. Os ábacos eles só vão servir para a seguinte situação. Eu encontrei qual que é o momento crítico? Encontrei. Para encontrar o momento crítico eu preciso disso tudo aqui, ó. Isso tudo é uma teoria que envolve a determinação do esforço. Tá, qual que é o pior momento dentro dessa condição? Aí é o do topo. Então pronto, aí eu pego esses momentos, ou o conjugado de momentos, né? Porque aqui é um conjugado, a x e y, e levo para o ábaco. O ábaco vai dar uma informação que é essa daqui, que é o ômega. Pronto, o ábaco serve para isso. Opa. O ábaco vai me dar o ômega. E quem que é o ômega? O ômega vai me dar a taxa de aço. Taxa de aço e detalhamento. Oi, pode falar, Arthur. Schumacher. Basicamente isso. Não só... porque na verdade a gente não tem nenhum envolvimento de aço aqui ainda. Seria basicamente para você saber se tanto a área quanto o material ele está compatível com esse esforço seu. E a partir disso a gente determina o que de aço precisaria para manter esse reforço. Seria isso mesmo que você está imaginando.
Por que eu digo isso? Porque aí é bom que a gente faz um gancho nisso tudo aqui. Porque quando eu analiso um pilar, percebam que está envolvido na minha análise, eu não sei se eu falei para vocês, isso daqui é um material, tudo isso, todos esses desenhos eu estou tirando lá de um curso de pilares do Aliô. Acho que é o cara que mais sabe de pilar aí no Brasil, o cara é fera. Quem tiver oportunidade para no futuro, faça o curso do Aliô, é muito bom. Bom, por que eu falo isso, né? Quanto à resistência, aqueles critérios de ruptura que a gente definiu ali em cima, porque dentro desse conceito, cara, a gente tem duas considerações importantíssimas, que é acerca da não linearidade. Existem basicamente, né, na análise, não só de pilares, mas nas análises das estruturas de concreto, duas não linearidades consideráveis. A primeira delas, que eu acho que fica mais claro de vocês identificarem, é a não linearidade física. Se a gente for pensar o que acontece com a estrutura de concreto quando solicitada. A estrutura de concreto, gente, é um material frágil. Você pegou a estrutura de concreto, solicitou, a primeira coisa que vai acontecer é surge compressão, surge tração. À medida, né, que o esforço de tração ele vai aumentando, o concreto fissura, ele não resiste mais. Fissurou, entra o conceito de comportamento não linear. Você pensa lá no estádio 1, a estrutura está praticamente dentro da fase linear elástica. Comprimiu, tirou a compressão, as deformações são lineares, são reversíveis. Mesmo que, né, isso daí a gente força um pouquinho a barra, porque tem um pouquinho de tração, surge um pouquinho de fissuração, mas tá aí, é não linear. Quando a gente entra lá no estádio 2, cara, no estádio 2 a minha estrutura já está fissurada. E a minha estrutura fissurada, ela não fissura de forma linear. Abriu 1 milímetro de fissura, aumentei o carregamento, dupliquei o carregamento, essa fissura vai aumentar, vai ser duplicada. Não. A fissura se propaga de forma não linear, ou seja, de forma não proporcional com esse carregamento e com essas deformações. E pense o seguinte, se minha estrutura fissura, ela perde a resistência. Se ela perde resistência, no meu cálculo estrutural, como é que eu vou considerar a resistência máxima daquele meu elemento? Como é que eu vou considerar a rigidez máxima daquela estrutura? Eu não posso considerar. Então, a gente acaba partindo para um critério que considera um dano nesse material. Aí que entra esse conceito de não linearidade física. Isso vai ser muito presente, muito mais visível quando a gente tratar de efeitos de segunda ordem, principalmente efeitos de segunda ordem global. Não linearidade geométrica. Também, efeito de segunda ordem global, vocês viram isso na minha explicação. Pensa na minha régua. Minha régua com uma carga concentrada lá no topo. A régua deformou. Cara, se a régua deformou, surgiu uma excentricidade. Se tem excentricidade, tem momento fletor adicional. E esse momento fletor ele não é proporcional. Ele não é diretamente proporcional a esse deslocamento, vamos dizer assim. Ou não é diretamente proporcional à carga. Por quê? Porque associado a essa não linearidade geométrica, eu tenho a não linearidade física. Então, quer dizer que essa deformação gera um momento fletor, e esse momento fletor pode gerar ainda mais deformação e a gente cai num ciclo. É lógico que não vai ser eterno, né? Então, a gente pega esse conceito de não linearidade geométrica, não linearidade física, e joga para dentro do meu pilar, meu modelo numérico, e o meu modelo numérico tem que ser capaz de representar aquela minha estrutura. Então, percebam, às vezes as pessoas têm um certo receio de dimensionamento de pilares e tal, mas é porque o dimensionamento de pilares não é um negócio tão direto, às vezes, como um dimensionamento de vigas, como um dimensionamento de lajes.
por conta desses efeitos que são considerados. Aí você me pergunta, mas por que a gente considera aqui e às vezes lá em viga para determinar a taxa de ácido não considera esses efeitos? Na verdade, em vigas a gente considera, tá intrínseco, né? Aquele 0,85, que é o efeito de Richter, está considerando uma não linearidade e diversos outros fatores. Só que acaba que a gente não trata disso lá na minha estrutura, lá nessa parte da disciplina. Ah, mas por que a gente trata aqui? Porque aqui a gente já está analisando a estrutura tanto no aspecto global, quando a gente chegar lá em estabilidade global, quanto no aspecto local. Eu vou pegar um lancezinho e aquele lance depende da rigidez da minha estrutura para se estabilizar. Então, por isso que esse é um momento, às vezes até de mudança de pensamento quanto ao dimensionamento das estruturas. Tá? Mas vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando para vocês vai estar representado em números para a gente poder aplicar ao meu dimensionamento. Bom, então isso daqui é uma breve explicação do que é essas considerações. Deixa eu ver se tem mais alguma imagenzinha legal. Não, isso daqui também é a mesma coisa. Aqui, João, percebam que você está perguntando naquela hora por que do topo da base. Olha só, isso daqui é um outro pilar, uma outra situação, onde o meu topo está solicitado a um outro momento fletor, e perceba que o meu pilar ele mudou o comportamento. Lá em cima era dessa forma, aquele meu eixozinho, né, a barrinha. E embaixo a solicitação é diferente, e o meu pilar também ele muda dentro dessa minha envoltória de resistência. Beleza. Joia. Mas essa curva é aquela momento resistente, momento último, momento que você está analisando, dividido pelo momento resistente, mais tanto na direção X quanto na direção Y é igual a 1. Não sei se vocês lembram que vocês até me perguntaram, acho que você mesmo perguntou. Então é isso, aquela equação gera isto, tá, para vocês. É lógico que aí o sistema computacional, graças a Deus, ele vai nos auxiliar nesse desenvolvimento. Bom, falei pra caramba, mas essa fala é importante para a gente poder dar continuidade. Bom, vamos voltar aqui, ó. Faltou algumas coisas para a gente falar. Aliás, por que eu falei isso tudo, né? Porque, ó, não linearidade física, não linearidade geométrica, tá tudo aqui dentro, ó. Então, eu estou considerando de forma indireta. E quando a gente chegar lá em efeito de segunda ordem global, vocês vão ver que vai ficar mais claro, e eu vou falar um pouco mais sobre isso de uma forma gráfica, né? Vou mostrar algo um pouco mais material para vocês. Bom, mas quando a gente está falando aqui de método pilar padrão, faltou definir um dos termos da minha equação. Isso daqui a gente já definiu, que são os efeitos de primeira ordem. Faltou a gente definir os efeitos de segunda ordem. Bom, isto que a carga já está definida. Por que já está definida? Cara, se você vai dimensionar um pilar, você já sabe de imediato qual que é o carregamento que ele está sujeito. Você já vai ter isto, você já vai ter o momento, se tiver momento em X, e se tiver também um momento em Y. Você já vai ter isso de imediato. Tá? Você vai, a partir disso, aplicar essa equação. Então, isso você já tem, já definimos. 1 sobre R. 1 sobre R é a curvatura padrão. 1 sobre R é uma equação que é 0,005 sobre H vezes Poisson menos... Poisson não, isso daqui é carga adimensional menos 0,5. Isto tem que ser menor ou igual a 0,005 sobre H.
Como que se chama isso? Curvatura padrão. Ou seja, se o meu pilar ele tiver uma curvatura maior que a curvatura limite, então isso que a gente tem aqui é a curvatura limite. Curvatura limite. O que eu vou fazer... Deixa eu aceitar aqui. O que eu vou fazer é aplicar a curvatura limite. Por exemplo, essa relação nossa aqui deu 1. E a minha curvatura limite é 0,5. Ou seja, a curvatura do meu pilar está maior do que a curvatura limite. Eu dimensiono para a curvatura limite. Então, o método pilar padrão tem essa ressalva. Em curvatura aproximada. Isso daqui é a carga normal adimensional, que a gente já definiu nas aulas passadas. H é a altura na direção, ou altura não, é dimensão na direção considerada. O que é isso? Pode ser HX, pode ser HY, depende da análise. Eu vou deixar para definir esses termos também, HX ou HY, quando a gente for fazer um exercício, que vai ficar mais fácil a visualização. Aí, joia. Já definimos o termo 1 sobre R, falta o LE. Pronto. LE, salvo engano, a gente já definiu também nas aulas passadas. LE é o comprimento equivalente. Ou seja, se meu pilar ele é simplesmente apoiado, o L é igual a LE, tanto nós fixos quanto nós móveis. Agora, se o meu pilar ele é engastado e livre no topo, ele é igual a 2 vezes... Peraí, ele é... Rapaz, eu fiz confusão aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Então, isso daqui é meu L. O LE é igual a 2 vezes L. Para a estrutura de nós móveis. Aí nós fixos. A nós fixo vai cair nessa situação. L igual a LE. Se eu falar com você, a estrutura é de nós fixos. L igual a LE. Não precisa preocupar em considerar prescrições de Euler lá, né? Comprimento de Flamage de Euler. Vocês só vão se preocupar se for um pilar engastado e ele for de nós móveis. Fora isso, a gente vai cair sempre nessa condição. Bom, então a gente já definiu também. Nas aulas passadas eu lembro de ter falado isso com vocês. Pronto, método pilar padrão com curvatura aproximada. Está definido, só vai faltar o M1D mínimo. Esse M1D mínimo eu vou deixar para a próxima aula, mas tem algumas ressalvas sobre a equação aqui que a gente precisa discutir. Entre elas quando devemos considerar o efeito local, o efeito de segunda ordem local. O que quer dizer isso? Quando, né, essa pergunta que eu fiz para vocês, quando devemos considerar o efeito local, né, o efeito de segunda ordem local, é resumidamente isso tudo aqui, quando essa parcela vai entrar no meu cálculo. Por quê? Porque, cara, você pode ter pilares compactos, aqueles pilares com índice de esbeltez menor do que 40, né, se eu não me engano, ou 35,
Aí a gente vai ter que fazer um retrospecto aí da aula passada, se não me engano 35. Quando o índice de esbeltez for menor do que 35, meu pilar é um pilar compacto. Ele não sofre efeito de efeito local, né? É um pilar que deforma muito pouco, não flama, né? Se flama é muito pouco, na verdade, e nem haveria necessidade de considerar esses efeitos no dimensionamento, mas o que a gente faz é pega esse pacotão e joga, trata ele como pilar esbelto. Então, dependendo do pilar, eu não vou precisar considerar o efeito de segunda ordem local. Então, os efeitos que de fato gerariam danos à estrutura é só o efeito de primeira ordem, ou seja, em poucas palavras, quando que a minha equação vai ser apenas αβ MAdA comparado com os dois momentos, ou quando a minha equação vai ser completa. Aí a gente tem uma regrinha de consideração. Considera-se efeito local apenas quando o índice de esbeltez for maior ou igual ao índice de esbeltez limite. Deixa eu dar os nomes aos bois, né? Índice de esbeltez e o outro se chama índice de esbeltez limite. Isso daqui, gente, é bem similar ao seguinte. Você está andando numa via e, de repente, tem lá uma placa dizendo para vocês que o limite de velocidade é 80 km por hora. Se você ultrapassar os 80 km por hora, você vai sofrer você poderá ser multado. Se você percorrer abaixo dos 80 km por hora, nada acontece. É o que já está acontecendo mesmo. Você está andando. Então, pensem no dimensionamento de pilares como isso. Se meu índice de esbeltez, que vocês viram lá, que é determinado por raiz de 12 vezes L dividido por H, LE. Se meu índice de esbeltez, determinado lá no início, a primeira coisa que você vai calcular no seu pilar é o índice de esbeltez, até para saber se ele está dentro ou não da faixa de trabalho nossa, né? Que é até 90. Índice de esbeltez até 90 é o que vocês vão aprender aqui. Acima disso é outra metodologia que vocês ainda não vão aprender na graduação. Então quer dizer que se esse índice for maior que esse limite estipulado, esse limite que a gente vai calcular, a minha equação vai ser toda essa. Eu vou usar toda a minha equação. Por quê? Porque eu tenho que considerar o efeito de segunda ordem local. Então, esse maior do que esse, se avançou dos 80 km por hora. Aí entra a consideração do efeito de segunda ordem local. Se o índice de esbeltez for menor que o índice de esbeltez limite, pense lá no radar, você passou abaixo dos 80, não faz nada. Então, essa parte da minha equação some. Então, o meu M total é apenas αβ MAd. Beleza? Como que eu calculo esse índice de esbeltez limite? Tem uma equaçãozinha básica, que é λ1 igual 25 mais 12,5 vezes excentricidade relativa. Lembra aquela excentricidade relativa que a gente aprendeu lá na aula passada? Dividido por αβ. Tá aí. Calculo o índice de esbeltez, calculo o índice de esbeltez limite e vejo se eu considero ou não o efeito de segunda ordem local. Pronto. Acho
que praticamente tudo que a gente precisaria para poder dimensionar a nossa estrutura, exceto o M1 de mínimo. Eu vou deixar para a próxima aula proposital, que aí eu vou levar considerar algumas outras falas para a gente chegar ali. E vamos ver se a gente tem mais alguma informação legal aqui para vocês. Oi, vamos lá, João. Aham. Mas aí é complicado, porque se você começa a sair muito fora disso tudo aqui, quer dizer que o seu pilar está muito robusto. Aí pode ser que você gaste mais seção. Então vai gastar às vezes mais concreto, porque para você ter um pilar robusto, principalmente o pilar na verdade ele é aquele elemento total, vem lá da fundação até o topo. A gente vai segmentando ele em lances e analisando individualmente, né? Mas você imagina só para você ter um pilar robusto num prédio de, sei lá, 3, 4 pavimentos, que já é um prédio pequeno. Às vezes numa casa pode ser que você tenha tudo aí dentro de uma faixa que nem demandaria efeito de segunda ordem local. Mas quando a gente começa a ir para outros e alcançando outros objetivos, digamos assim, isso daqui vai ser frequente. E aí na hora que o sujeito fala assim, ô João, você tem entre uma vaga e outra apenas 15 centímetros para você colocar um pilar, e rapaz, aí zebrou. Aí tem desanda mesmo, porque aí você já tem uma restrição geométrica e o seu pilar só pode aumentar em uma direção. E pode ser que aquela direção que você tem para aumentar o pilar não seja a direção ideal, porque a inércia aumentando numa direção às vezes não ajuda em nada, ou quase nada. Então é complicado. E a gente tem que tomar o devido cuidado do índice de esbeltez não exceder muito 90. O que seria isso, né? Eu tenho lá 20 pilares na minha estrutura. E os 20 pilares estão com índice de esbeltez 140, que é um pilar muito esbelto. Cara, a sua estrutura está muito mole, vamos dizer assim. Porque o índice de esbeltez a gente associa também à rigidez. Então, as ações externas do vento gerarão danos à sua estrutura, ou gerarão efeitos de segunda ordem muito relevantes à sua estrutura. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu diria que, na grande maioria dos casos, o seu pilar vai estar dentro desse escopo. Vou colocar em 90% dos casos. Nos 10% poderia estar lá em pilar muito esbelto, e uma forma indesejável seria o pilar excessivamente esbelto, que é acima de 140. Então a gente vai trabalhar quase que sempre dentro desse contexto. Beleza, gente? Dúvidas? Show de bola. Pessoal, lembrando que quero que vocês verifiquem no e-mail, tá? A respeito lá do TQS, algumas pessoas chegou o convitezinho do TQS para instalar, mas foi para o spam. Então verifiquem no spam, que todo mundo não, né? Porque teve umas pessoas que se cadastraram depois, e eu ainda não cadastrei essas pessoas lá no login. E aquelas que já tinham cadastrado lá no início, se não chegou é porque foi para o spam. Se deletou o spam, me avisa que eu vou lá e reativo a senha. Só me mandam lá no Yammer um aviso, eu vou lá e reconfiguro para vocês. Vocês recebem novamente o convite, e para todo mundo estar com isso já em andamento. A gente deve utilizar o sistema um pouco lá para frente, tá? Eu ainda vou fazer alguns cálculos de pilares, a gente ainda vai desenvolver bastante coisa, para aí sim a gente entrar dentro do sistema para analisar dados, né?
A gente vai fazer várias análises de dados, principalmente no que diz respeito ao efeito de segunda ordem global. A gente vai ver a saída de dados. E no que diz respeito ao dimensionamento de pilares também. Então isso é importante para a gente agora. Bom, pessoal, acho que hoje a nossa aula vai ser até um pouquinho mais curta por conta do tema, né? Eu quero tratar de M1D um pouquinho depois, porque semana que vem a gente já vai começar a resolver exercícios. Mas e aí, como é que tá? Dúvidas? Como é que vocês estão achando aí? Não, até entender de onde vem a fórmula não é nem tanto o problema. Porque dá para chegar, a gente tem aí trabalhos já que explicam isso. Agora, o importante para a gente agora é entender a saída de dados, resolver, vamos dizer assim, né? Então, eu posso às vezes até mais no futuro, cara, deixar as coisas dar uma desafogada, eu criar um videozinho aí de mostrar para vocês a origem disso. Eu acho legal, até do método geral também, talvez apresentar um pouquinho. Bom, mas aí, gente, só para fechar, que eu vi um negócio que legal pra caramba que a gente estava falando, né? Olha só que legal. Aí a gente fecha. Isso daqui, não sei quem fez as estruturas metálicas vai lembrar. Quando a gente tinha lá um pilar contraventado, né? E aquele pilar tinha um comprimento de flambagem diferenciado em uma direção e diferenciado em outra direção. Aqui a gente tem um pórtico espacial. E esse pórtico espacial, percebam, ó, em torno do eixo em torno do eixo Y, cara, o meu pilar ele está travado. Ele está travado no topo, está travado na base. Então, se eu fosse pedisse para vocês dimensionar esse pilar, vocês iriam dividir em dois lances. Ó. Um lance que vem daqui até aqui e daqui até aqui. Igual está do lado, ó, dois lances. Agora, se eu pedisse para vocês, dimensione o pilar em torno de X. Em torno de X não tem ninguém travando, o pilar está livre. Olha aqui o meu pilar. Meu pilar tem 6 metros. Opa, é uma estrutura esbelta. A estrutura esbelta, o que a gente faz? Considera lá no índice de esbeltez 2 vezes o comprimento. Então, se o meu pilar tem 6 metros, ele tem 12 na consideração de cálculo. E olha aqui a esbeltez desse meu pilar. 207. Isso nem é considerado um pilar. Acima de 200 não se dimensiona. Posso falar um negócio para vocês? Isso daqui é um erro comum demais para as estruturas de galpão. Quem faz a estrutura de galpão de concreto esquece que muitas vezes aquela cobertura do telhado não é capaz de travar a sua estrutura. Então a minha estrutura acaba ficando solta. Ou uma outra condição que também é típica desses erros. O sujeito fez lá um prédio. Sei lá. E sei lá, por alguma situação, o arquiteto falou com ele assim: você prolonga as vigas desse pavimento, tal. E aqui a gente vai nascer com um pilar arquitetônico. Beleza, aí o sujeito faz, dimensiona, considera no cálculo do pilar tudo de lance a lance, mas que na realidade ele está travado apenas nessa direção, mas na direção, na outra vamos chamar isso daqui de X, isso daqui de Y, na direção Y o pilar não está travado, cara, essas vigas não travam o pilar, então meu pilar é isso tudo. Ó. Aí quando o sujeito vai dimensionar, por uma metodologia correta, não passa. Você não tem rigidez suficiente. Então tem que tomar
Isso daqui não é nem cálculo estrutural, isso daqui é análise estrutural. A gente tem que analisar e verificar se o que eu estou realmente adotando como condição de cálculo é o que acontece na prática. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, curiosidade, tá, pessoal?